Eu vou chamar o Rodrigo aqui para ele fazer a entrega oficial. Ele acabou de me presentear com um cajado que tem história, né? Conta rapidinho a história aí das partes do cajado. Bom, esse cajado, essa parte de cima aqui veio da roça do interior do Mato Grosso do Sul, de uma árvore. Eu estava sentado um dia debaixo de uma árvore, eu olhei e falei, bom, aquele pedaço ali acho que parece com um cajado. Aí eu cortei, levei para casa e falei, bom, agora eu preciso achar o resto. Aí eu fui no ferragista. Eu cheguei lá e falei, eu queria um cabo de enxada torto. Ela falou, mas peraí. Todo mundo veio buscar um cabo de enxada reto. Isso aqui é um torto? Eu falei, eu quero um torto. Aí ela arrumou esse aqui e falei, agora eu preciso juntar os dois, né? Aí tinha um amigo meu que ele tinha um sonho de ser pastor. E ele era marceneiro. Eu falei, você vai fazer para mim um cajado? Ele falou, faço. Ele tinha leucemia. Ele construiu esse cajado. Foi separado a pastor. E hoje ele já está com o papai. Já foi para o céu. E aí esse cajado foi ungido e essa semana de manhã o Espírito Santo tocou no meu coração. Ele falou, você vai entregar esse cajado para uma pessoa que tem entregado até o último suspiro da vida dele, em favor dos seus irmãos. Amém, Rodrigo. Os dias que eu passei ali na Casa das Estações, você restaurou algo que estava sendo enterrado. Amém. A sua entrega pelas vidas em favor dos seus irmãos. Amém. Então que esse cajado assim simboliza tudo aquilo que você tem feito como pastor em favor dos seus irmãos. Amém. É um presente que eu entrego para você. Amém. Eu quis fazer isso, vem cá. Eu quis fazer isso porque nada, absolutamente nada na minha vida, eu nunca recebi no sentido individual. Eu recebo na perspectiva de quem eu represento. Por isso eu estou recebendo isso aqui por todos nós. Eu estou recebendo aqui em nome da família. Por isso que eu queria que isso fosse feito diante de todo mundo. Esse testemunho que ele deu é um testemunho a seu respeito, a nosso respeito, ao que Deus nos levantou aqui para a gente ser, como todo. Amém? E aproveitando, tem certas coisas que é melhor outro falar que a pessoa mesmo falar, porque compromete. Esse cara, cada 15 dias, ele faz uma feijoada gourmet, especial, posta na internet, você pode receber em casa. Foi essa semana ou vai ser semana que vem? Dia 9 agora. Então, dia 9 agora é a sua chance de provar uma das melhores feijoadas do Brasil. Você pega com ele o endereço depois. Lá no Bueno. E vai chegar, você pode pegar lá no Bueno, tá bom? Facinho de pegar. Feijoada gourmet do Rodrigo, tá ok? Obrigadão. Valeu. Glória a Deus, amém. Coloca ali na parede para mim, por favor, Rodrigo. E eu queria chamar rapidinho aqui o Henrique, a Josi e o Samuel. Dia missionário aqui hoje. Porque a gente orou com eles, fizemos o batismo, mas agora efetivamente o Rodrigo está saindo de viagem para uma nova etapa, um novo momento na vida deles. E a gente queria orar mais uma vez por essa casa, tá bom? Graças a Deus. Fica de pé. E aí depois você já continua de pé para a gente ter mais um cântico aí. Pai, muito obrigado por essa casa. A casa do Rodrigo, da Josi e do Samuel. Já temos orado por eles e declaramos agora a tua virtude. Que em paz eles sejam guiados, ó Pai. Com alegria eles possam ser sustentados, nenhuma arma forjada contra eles prevalecerá, porque eles são guardados na sua entrada e na sua saída. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus, viu? Vão em paz. Benção. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilar a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Rapaz, o trem não é fraco não, velho. Glória a Deus. Olha, muito bom, né não? Que privilégio, que honra. Amém. Bom dia. Tá ligado? Nós vamos trazer para vocês aqui algumas questões. Vamos conversar um pouco a respeito de oração, a respeito daquelas coisas que a gente tem em mente que é o que a gente precisa. Muito provavelmente, se você for honesto com você aí, se você fizer um mergulho na sua consciência, você vai encontrar na sua cabeça coisas que você precisa, né? Você imagina que você precisa. Eu queria trazer um poema aqui para a gente começar essa nossa conversa, como a gente sempre faz, né? Eu numa reunião dessas aqui, estava comentando, principalmente com o Damon e com a Ellen, eu tenho comigo que o artista tem a alma de um profeta, no sentido de que ele sente o que a maior parte das pessoas não sente, porque ele sente muito do que Deus sente, sabe? E aí, por isso, o nosso esforço, muitas vezes, de trazer um quadro, trazer uma música... Eu diria até mais, Cláudio. A gente precisa desmitificar a espiritualidade. Os dons são irrevogáveis. E Deus concedeu dons aos homens para cumprir o seu propósito. E às vezes a pessoa, porque tudo que nós vamos conversar aqui hoje, fala sobre isso. Você pode estar usando o dom de Deus de maneira instintiva. Aí você vai colocar o dom de Deus na sua atividade laboral. Você vai ser uma formiga lutando por comida. Ou você pode evoluir. Aí na sua evolução,
você vai pegar o seu dom e usar ele na área cognitiva, na sua intuição. Aí você não é mais instintivo, você não é básico, mas você é intuitivo. É onde entra o artista. O artista, ele é uma expressão intuitiva de um dom que dava a ele a condição de perceber. Então ele percebe a vida. Aí ele vai traduzir isso na forma como ele entende, sem necessariamente ser a forma como ele conhece. Aí ele percebe e traduz a sua percepção. Por isso que muitas vezes o artista não está falando da sua convicção, ele está falando da sua angústia. Ele percebeu uma coisa, ele é o tradutor disso, mas ele está trabalhando no limite da sua intuição. E às vezes ele se torna alguém bem sucedido, porque ele consegue traduzir de maneira tão próxima os anseios de todo mundo, que todo mundo quer consumir a sua arte, porque aquilo traduz também uma resposta dos anseios de todo mundo. Aí o artista se torna, além de um tradutor, aquele que tem o melhor produto a ser consumido. Então tem muito empresário que ele é o artista. Ele foi lá para a empresa dele e ele conseguiu traduzir aquilo que é uma necessidade de todo mundo com uma certa arte. A arte da logística, a arte da embalagem, a arte do produto, a arte da necessidade satisfeita. Mas ele ainda não entendeu bem o que é o propósito daquilo que ele está fazendo. Porque ele está vivendo a plenitude daquilo que o dom profético que Deus deu para ele está produzindo. Amém? Eu estou dizendo isso porque isso aqui é o clamor do coração de um profeta que traduziu na sua arte o seu dom profético. Um bandido, um marginal, traficante, manipulador, ele só vai conseguir ser um bandido bem-sucedido se ele usar o dom profético que está nele. Ainda que seja de forma o quê? Intuitiva. Por isso que a marginalidade e a honestidade são vizinhas de porta. Porque tem hora que você não sabe se o cara é um bom empresário ou se ele é um marginal legitimado. Porque a única coisa que separa os dois não é se eles estão cumprindo o propósito, é que um é legal e o outro é ilegal. Por isso que nesse país nós estamos discutindo a legalidade e não a legitimidade no cumprimento do propósito. Amém. Amém. Eu imagino que todos aqui, pelo menos de nome, conheçam o poeta português Fernando Pessoa, português de Portugal, né? E imagino que esse seja um poema muito conhecido de todos, ou pelo menos da maioria, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu queria conversar com vocês a respeito disso. O que nós imaginamos que seja o que nós precisamos? Ele diz assim: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Nós não sabemos exatamente se essa é uma frase antiga dos navegadores portugueses ou um tanto quanto mais antiga, no caso dos romanos. Há um historiador romano, o nome dele é Plutarco, que conta a respeito de navegações que saíam com o objetivo de trazer cereal para Roma e eles não sabiam se iam voltar. E aí essa frase também volta no tempo nesse momento. Mas também não é improvável que os portugueses, quando começaram a fazer a navegação que terminou aqui, né, também devem ter colocado essa frase dentro ali, no sentido de: nós vamos sair daqui, não sabemos se vamos voltar. A vida não é preciso, mas navegar é preciso. Algumas pessoas usam isso e interpretam essa poesia também no sentido de que o poeta está dizendo que a navegação, de uma forma geral, ela tem um nível de precisão.
mesmo as mais antigas. Então, bússolas, hoje GPS, mas se eu voltar mais no tempo ainda, eu tenho as estrelas, né? Eu tenho referências. Então, há uma precisão na navegação. Já a vida não tem esse nível de precisão, a vida não é precisa. Então, os dois sentidos são interessantes, mas o poeta diz claramente o que ele quer dizer. Ele diz assim na segunda frase: quero para mim o espírito dessa frase transformar da forma para casar como eu sou. Como ele é um poeta, ele não navega. Então ele diz: viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande. E aí veja o quero. Veja que é sempre uma associação. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de perder como minha. Veja que essas duas coisas andam muito próximas. Aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. Aquilo que nós temos alguma necessidade e aquilo que nós desejamos. Elas caminham muito, muito próximas. Tanto que, se eu perguntar para você, você não precisa responder, só faz um vasculhar aí. Você sabe do que você precisa? Se eu te perguntasse, se você voltasse, será que você diria: bom, se eu pudesse fazer um pedido a Deus aqui agora, qual seria o pedido que eu faria? Talvez, como uma pessoa que eu conversei agora há pouco, talvez o pedido fosse: eu queria que esse diagnóstico mudasse. Talvez você quisesse que alguma relação fosse refeita, reconstruída. Talvez você precise de mais recursos de alguma ordem. Talvez essas coisas sejam coisas que estão passando pela sua cabeça como coisas que você precisa. Mas é muito difícil fazer a distinção e saber se é o que você precisa ou o que você deseja. Concordam? E aí eu quero pensar como pessoas maduras que nós somos, quem encara a vida com profundidade e não consegue ter uma percepção da vida afastada do nosso Deus e Pai. Então, a nós que conhecemos a Deus como Pai, como é que nós olhamos para essas coisas? As coisas que nós precisamos e as coisas que nós queremos. Em geral, isso nos leva à oração. Em geral, são coisas que a gente pensa e acaba levando e colocando diante de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta honesta para vocês. Faz algum sentido eu apresentar para Deus os meus pedidos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Alguém pode falar: claro que faz. Coisa mais óbvia do mundo. A Bíblia, os salmos, os profetas escancaram a alma e colocam todos os pedidos para Deus. Sim, eu sei disso. Não há dúvida. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus fala a respeito de oração, ele chama todo mundo e fala assim: olha, presta atenção na forma como vocês têm orado. Sabe por quê? Porque antes mesmo de vocês pedirem, o Pai de vocês, que está no céu, sabe do que vocês precisam. Lembram disso? Então, pergunto: se Deus sabe o que nós precisamos, e Ele tem uma visão do céu para a terra, e não a nossa que é da terra para a terra, se Ele tem uma visão a partir do eterno, do atemporal, do invisível, e Ele olha para nós e sabe do que nós precisamos, qual é o sentido, então, de eu pedir alguma coisa para Deus, de eu me colocar em oração? Qual que é a lógica disso? Eu imagino que vocês já fizeram essa pergunta ou não. Eu imagino que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, faz essa pergunta. Por que então? Já que Deus sabe de todas as coisas que nós necessitamos, por que é que nós fazemos os nossos pedidos? Vou trazer algumas respostas, sem a menor intenção de fechar o assunto. Até porque o assunto é místico. Nós, ao falarmos de oração, nós estamos falando de um assunto que envolve mistério, muito mistério. Mas, ao mesmo tempo, veja se você consegue concordar comigo. Quando nós oramos, não é para que Deus ouça. Vocês concordam? Ou nós oramos para que Deus ouça? Não faz. Ou nós ainda temos dúvida de que Deus não... Engraçado isso, né? Infelizmente, né? Acho que não é o caso, mas algumas pessoas ainda acham que acionam Deus com oração. Né? É como se nós pegássemos um cajado e falassem assim: vou orar, vou dar uma cutucada em Deus lá para ver se Ele presta atenção no meu problema, porque eu sei bem o que eu estou passando aqui e Ele é que não deve estar sabendo. Faz sentido? Nenhum, né? Nenhum sentido. Então, se a nossa oração não é para que Deus ouça, não seria para que nós ouçamos?
Será que a nossa oração não é para que a gente ouça a gente mesmo? E também para que a gente ouça a Deus, para conferir com Ele se o que nós precisamos é o que Ele entende que nós precisamos? Eu vou repetir. Será que nós não deveríamos orar como quem ouve e coloca diante de Deus os nossos pedidos, as nossas questões todas, para saber se é isso mesmo? Se é essa a vontade? Se é isso mesmo que nós precisamos? Ou será que é algo que nós temos a impressão que nós precisamos? Eu usei na primeira reunião, quero citar novamente aqui, eu gosto muito da frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz que ela orava para que o coração dela ficasse transparente. Porque na concepção dela, só um coração transparente pode ouvir a Deus. E aí eu quero chamar a atenção. Orar e fazer com que o coração seja transparente, é transparente a quem? Porque alguém aqui acha que o nosso coração não é transparente a Deus? Alguém acha que tem alguma coisa escondida no coração que ele não saiba? Quem não sabe somos nós. E aí quando nós oramos, nós temos a chance de nos ouvir. E ao nos ouvir, nós abrimos o nosso coração à transparência a nós mesmos. E um coração transparente pode ouvir o que Deus tem para dizer. Nesse caminho, nesse rumo, eu queria te fazer um convite a respeito de uma pessoa que para mim é o arquétipo disso. Uma pessoa que está orando, está pedindo, que é aquela mulher que Jesus encontra na cidade, na região de Samaria, na cidade de Sicar. Então, abra sua Bíblia, por favor, lá em João, capítulo 4. Eu não vou ler toda a história tem muitos e ricos detalhes. Algumas pessoas dizem que ela vem logo depois da história de Nicodemos, que procurou Jesus à noite, e ela é encontrada por Jesus durante o dia, ao meio-dia. Mas ao mesmo tempo, ambos de uma forma ou de outra escondidos, como a gente vai perceber aqui. Vou pular alguns versículos, vou começar pelo versículo 4. No entanto, era necessário que Jesus, passasse por Samaria. É interessante, olha, era preciso, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Então, meio-dia, Jesus chega numa cidade, para num poço. É bom que a gente faça essa imagem, isso não é uma coisa tão comum para nós. Um poço furado por Jacó não é uma cisterna. É bom que a gente tenha isso claro. Uma cisterna tem água parada. Um poço simplesmente permite com que a água do lençol surja. É bem diferente. Jacó, Isaac, Abraão furavam poços. Eles não construíam cisternas. É bom que a gente tenha isso muito claro, embora para nós hoje seja muito parecido. Mas o texto continua dizendo assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água. A mulher acha estranho. Nesse momento os discípulos não estão ali, eles foram para a cidade comprar comida. A mulher, versículo 6, diz assim: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, uma mulher samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. É uma história longa. No fundo, eles fazem parte da mesma família. Judeus e samaritanos surgem da mesma família, da mesma linhagem, mas num determinado momento eles se misturam, bagunçam bem a vida deles, outros povos entram e eles retornam para aquele lugar depois de uma longa história, mas brigam várias vezes. Os judeus têm absoluta certeza de que eles têm a verdade, os samaritanos também. Jesus não está nem aí. Está nem aí para isso. É rico isso, né? Continuando a conversa, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você é que teria pedido e ele daria. A mulher disse: ué, mas o senhor não tem com quem tirar água do poço? O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E aqui eu preciso abrir um parêntese técnico. Não é tão simples para a gente, mas é para aquela cultura bem inserida. A água viva é a água que não é parada. Então, por exemplo, a água da chuva era chamada de água viva, a água do rio é a água viva, aparece em Apocalipse como água viva, e a água do poço, que jorra, era chamado de água viva. E aquilo tinha um simbolismo muito grande para essa turma toda que morava naquele lugar.
porque eles voltavam a vários textos do Antigo Testamento em que a água viva, quer fosse da chuva, quer fosse do poço, quer fosse do rio, era associada ao próprio Deus. Então, quando Jesus diz assim, se você soubesse quem é que está te pedindo água, na verdade você me pediria e eu te daria água viva. A mulher olha e fala, mas você não tem com que tirar água? Como é que é isso? Como é que é essa coisa de tirar água daqui? Como é que é essa coisa de tirar água se você não tem nem com que tirar? Aí Jesus responde, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, quem beber dessa água que eu tenho para dar, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí termino com a mulher dizendo assim, Senhor, dá-me dessa água. Sabe por que eu quero essa água? Para não ter que voltar aqui. Porque é interessante, essa mulher vai ao meio-dia, ora, não preciso dizer que no Oriente, meio-dia, muito sol. E ela vai sozinha. Isso não é comum. Se você voltar, há vários textos na história desse povo em que as mulheres, como era comum que as mulheres fizessem isso, as mulheres iam ao poço tirar água. Só que era sempre no plural. Você não vê uma mulher. Então, por exemplo, quando a gente volta no tempo, volta lá atrás, quando a gente percebe, por exemplo, Jacó encontrando com aquela que vai ser a mulher amada da vida dele. A mulher também vai ao poço, tirar água para alimentar os carneiros, as ovelhas, né, cabritos. E ela não está sozinha. Quando o servo de Abraão vai encontrar aquela mulher, que seria a mulher do Isaac, ele vai ao lugar onde ele sabia que as mulheres iriam se encontrar. Ele vai ao poço, mas sempre mulheres. Essa não, essa está sozinha. Ela não quer voltar nesse lugar. Ela vai meio-dia, sozinha. E aí ela pede, me dá essa água para eu não ter que voltar mais aqui. Veja, essa mulher acha que sabe o que precisa. Assim como nós. Ela está achando que sabe o que precisa. Ela tem a impressão de que sabe o que pedir a Deus. Mas Jesus está dizendo para ela assim, se você soubesse do que você precisa, eu te daria. Se você soubesse e me pedisse, eu te daria. Te daria algo em que você, ao invés de vir aqui como quem tem necessidade e como quem precisa, passa a ser alguém que jorra. Porque a partir de agora as coisas não são mais em função das suas necessidades, mas em função daquilo que eu tenho para jorrar na sua vida. Essa história, na minha opinião, ela continua. Só que ela sai desse universo aqui da conversa individual de Jesus com uma mulher e vai para uma conversa de Jesus com o povo. Se você acompanhar junto comigo, você vai ver uma semelhança muito grande. No capítulo 7, a gente vê Jesus indo a uma festa. Se você olhar no seu texto aí, João capítulo 7, você vai ver que Jesus vai a uma festa que era chamada de Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. É uma festa que foi instituída pelo próprio Deus através de Moisés, lá na época que aquele povo estava no deserto. Quando o povo estava no deserto, eles moravam em cabanas, eles moravam em tabernáculos, eles moravam em tendas. E aí o Senhor diz, Moisés, fala para o povo, quando eles entrarem lá na terra, é importante que eles não se esqueçam desse momento. Era necessário, era preciso que eles passassem por esse lugar. E eles não devem se esquecer disso. Então nós vamos criar um memorial. Uma vez ao ano, nós vamos ter uma festa em que as pessoas vão passar uma semana em barracas. Mesmo tendo casas, algumas delas palácios. Mesmo assim, uma semana morando em tendas, lendo o livro de Eclesiastes, para fazer daquele momento um memorial, mesmo para aqueles que não viveram o momento do deserto e saber que aquilo foi um momento importante. Como toda festa em Israel, há uma dinâmica à medida que o tempo passa. A Páscoa não era a mesma nos dias de Jesus, não era a mesma nos dias de Neemias. Neemias, inclusive, o período de Neemias dá um salto nessa festa. A festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, passa a ser também um momento em que as pessoas se colocavam diante de Deus para agradecer as chuvas e a colheita. É interessante isso. Nos dias de Jesus, há uma nova dinâmica, uma nova evolução da festa. Só que, olha como é que era essa festa nos dias de Jesus. A festa que foi instituída por Deus como memorial. A festa que foi instituída por Deus como celebração. Ela agora era assim, ó. O sacerdote, o sumo sacerdote, se juntava a vários outros sacerdotes, todos eles vestidos de branco. E eles saíam em romaria, em fila indiana,
Lá do templo, todos eles, a cidade parava, lotada, cidade cheia, lotada, todo mundo acompanhando os sacerdotes de branco, descendo do templo, que ficava num monte, descendo, e indo até o tanque de Siloé. Lá eles pegavam um vaso de ouro, enchiam com água e voltavam para o templo. Ao chegar no templo, eles chegavam no altar que ficava do lado de fora, o altar dos sacrifícios, e jogavam aquela água por cima do altar. Como quem diz assim: Senhor, dá-nos a chuva que nós precisamos para a nossa colheita. É bonito, não é? Mas percebe que há uma mudança? O que era para ser uma celebração, o que era para ser um memorial, se transformou num pedido pelas chuvas. Aí Jesus, nesse momento, no dia mais importante, na hora mais importante da festa, capítulo 7, versículo 37. Nessa festa, na hora em que, no dia mais importante, na hora em que os sacerdotes vão jogar água por cima do altar, Jesus se levanta e fala em voz alta: se alguém tem sede, vem a mim. Se é de chuva que vocês precisam vir a mim. Vocês acham que vocês precisam de chuva? Não é bem de chuva que vocês precisam. Vocês, na verdade, não sabem o que vocês estão pedindo. Na verdade, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que Jesus conversou com aquela mulher no particular, agora Jesus está convidando a nação inteira e dizendo: vem a mim. Vocês não sabem do que vocês precisam. Vocês acham que sabem. Vocês acham que vocês precisam de chuva? Vocês acham que precisam do problema de vocês resolvido? Não. Vocês precisam vir a mim e perceber que eu vou dar a vocês uma água que jorra para a vida eterna. O nome dessa água é água viva. Ela é o símbolo do próprio Deus, jorrando a partir de cada um de nós. E aí Jesus deixa muito claro, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. No fundo, a maior parte dos pedidos que a gente faz, a maior parte das orações que a gente faz, elas não fazem sentido. Assim como uma criança, quando procura o pai, procura a mãe e pede algumas coisas, a maior parte dos pedidos que os meus filhos, criança, fazem, não faz sentido. Mas eu ouço, abraço, assim como vocês. Mas não dá para responder a eles, porque eles acham que precisam daquilo. No fundo, eles não precisam daquilo. Nós também. Nós fazemos uma série de pedidos, vários deles. Muitas vezes por saúde, ok. Muitas vezes para que um problema seja resolvido, muitas vezes para que a gente tenha mais recursos e assim por diante. São pedidos. Deus está vendo, ouvindo. Não tenha dúvida a respeito disso. Mas no fundo, o que nós precisamos não é disso. No fundo, o que nós precisamos é do Espírito que flui de nós. Então a nossa oração é: Senhor, dá-nos o teu Espírito. Essa é a oração. Essa é a oração. Não existe outra oração a ser feita. Às vezes a gente não percebe, mas Jesus não tinha dificuldade de repetir os ensinos. Eu acho isso interessante. A gente acha que são evangelistas contando a mesma história de forma diferente. Não é. Então, por exemplo, num determinado momento, Jesus está com os discípulos, ele sobe ao monte, se assenta e ele começa a ensinar muita coisa. Entre outras coisas, ele vai falar: olha, tem uma turma aí entre vocês que não entendeu ainda o que é orar. Eles acham que orar é fazer com que os outros ouçam. Tem uma outra turma que acha que a oração ela é eficaz, ela é eficiente pela repetição. Mas vocês não. Vocês vão orar assim: Pai nosso, que está nos céus, seja feita a tua vontade. Nós conhecemos. Num outro momento que não tem nada a ver com isso, Jesus sai para orar. Está lá Jesus orando. E os discípulos percebem Jesus orando e voltando. Aí eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o senhor podia ensinar a gente a orar assim como João Batista ensinou os discípulos dele? É outra história. Não é a mesma história. Jesus fala assim: tá bom, vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que está nos céus. Ele não tem dificuldade de repetir, porque tem coisas que precisam ser de fato repetidas. E aí quando ele vai falar a respeito de oração, ele termina essa oração e diz assim para os discípulos:
Presta bem atenção agora. Qual pai entre vocês, se o filho pedir pão, vai entregar para ele um escorpião, uma serpente? Se vocês, sendo mal, dão boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai dará o seu Espírito a quem lhe pedir. Esse é o pedido. Pai, dá-me o teu Espírito. Que o Espírito Santo faça de cada um de nós o fluir e o jorrar de uma água que mata a sede de outras pessoas que estão ao nosso redor. Até porque é uma fonte que jorra para a vida eterna. É muito forte esse testemunho. E é interessante você olhar para o Evangelho de João e entender que o Evangelho de João ele tem uma característica muito peculiar. O Evangelho de João foi escrito para você entender o invisível do visível. Todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos para você entender Jesus dentro daquilo que é a sua encarnação humana, aquilo que ele representa, na autoridade que ele tem para fazer o que ele está fazendo, como príncipe. Então, lá no Evangelho de Mateus, Jesus está lá assim, e isso diz respeito a gente. Então, Jesus é a expressão de que todo filho de Deus nasceu para ser. Você tem que olhar para a vida de Jesus e pensar o seguinte: ele não é seu Salvador salvando você. Ele é o nosso Redentor, devolvendo a nós o significado, nos reconciliando com aquilo que todo mundo nasceu para ser. Então ele não quer salvar você. Não vai lá pedir para Jesus salvar você. Porque às vezes, para redimir você, sendo seu Redentor, ele vai ter que destruir o que você fez de você. Amém. Fala bem devagar. Muito provavelmente para libertar você e não para salvar você. Você está pedindo para ele te salvar. Você está pedindo para ele salvar aquilo que você fez de você. Mas e você fez de você sinceramente. Você fez de você seguindo aquilo que você imaginava ser as orientações de Deus. Então talvez o seu maior desafio não é porque você é uma mentira, mas você é uma realidade sincera, feita de maneira genuína e dedicada, mas que não corresponde, não revela aquilo que é o verdadeiro propósito da sua vida. Esse templo feito em nome de Deus, agora ele tem que ser destruído para que você possa ser reconciliado. Por isso que Jesus, ao nos reconciliar, ele vai lá e de maneira segura, ele mata a nossa versão humana. Amém, amado? Então ele faz morrer qualquer expectativa dessa salvação da versão humana que nós projetamos. Então Jesus está crucificando tudo que você pudesse ter de expectativa de um Salvador, porque como é que um cara que está se deixando matar pode ser meu Salvador? É só para você poder morrer com segurança. Glória a Deus. Então a salvação de Jesus não é a sua salvação. Ele vai fazer com que você possa morrer em paz com seus pecados perdoados. Então, eu não podia morrer. Eu não podia morrer, gente. Porque certo ou errado, eu estava condenado. Porque eu estava em pecado. Ele fala assim: paz. Nós vamos matar essa versão humana que você fez de pecado. Eu vou produzir uma versão santa da sua versão pecaminosa, aí a gente mata ela com segurança, e o sangue derramado faz agora com que você finalmente possa morrer em paz para ressuscitar para a sua versão original. Glória a Deus, amado. E ser reconciliado com o seu verdadeiro propósito. Amém?
porque é Cristo em nós. Então o Jesus, o unigênito, está sacrificando a sua vida para gerar uma família inteira de filhos à semelhança dele. Então ele não está salvando você, ele está deixando você morrer em paz para você se tornar aquilo que você foi feito para ser, um filho de Deus que revela de maneira plena a natureza do seu Pai nesse mundo. Não perca seu tempo pedindo para Jesus salvar você, porque antes de você pedir isso, ele já fez. Você já foi salvo. Deixa eu te dar uma notícia. Você está salvo. Se era o que estava te preocupando, você está salvo. E não há mais nada que possa ser feito para a sua salvação. Então agora eu estou falando a salvos. Uma vez está todo mundo aqui salvo, perdoado, agora, pelo amor de Deus, vai procurar de Deus qual é a vontade eterna dele para você, o que ele estava pensando. Mas não fica aqui tentando salvar os negócios de Deus. Ou você acha que Deus está precisando de você para salvar alguma coisa? Não, fala a verdade. Parece que Deus errou a mão, e se agora a gente não ajudar ele, os pobres estão perdidos, as mulheres nervosas estão perdidas, os maridos sem vergonha estão perdidos, e os meninos estão perdidos. Não, gente, não é isso não. É só para que em família nós possamos o quê? Reconciliar. Todos com o seu propósito. E reconciliar quer dizer que nós vamos viver em família, oferecendo o que Deus já colocou na minha vida em favor de quem? Do outro. Porque essa é a navegação. Por isso que o Evangelho de João, ele é o Evangelho que vai revelar a natureza e o propósito da obra do Espírito Santo. Por isso que o tempo todo o Evangelho de João está falando do quê? Da natureza e da identidade espiritual. O Evangelho de João é para você e eu sabermos quem nós somos espiritualmente. E não como é que nós podemos nos tornar religiosamente. Você está tentando, através da religião, se tornar a pessoa que você imaginou. Não. Para com isso. Quem fazia isso era o fariseu e o idólatra. O ignorante fazia isso de forma idólatra e o fariseu fazia isso de forma religiosa. Aqui não é uma forma da gente sensibilizar o Espírito Santo para que ele nos salve. Aqui é a família de Deus buscando a orientação do Espírito Santo para significar quem nós somos. Glória a Deus, amado. Por isso que o mais importante do Espírito Santo e o mais essencial da obra do Espírito Santo não é te ajudar, nem é não me ajudar, é nos reconciliar para que em comunhão eu possa entender o sentido da bênção que Ele já me deu. Por isso que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E tem gente que acha que Deus ordena porque agora finalmente, depois do culto, Ele vai mandar a bênção. Não, Ele ordena a bênção porque na comunhão, a bênção que já foi dada vai cumprir o seu verdadeiro propósito. Ordem. Ela vai ser reordenada, ela vai ser orientada, ela vai ser ordenada. E qual era o propósito da bênção? Não era me abençoar, era a vida. Por isso que sem comunhão não há vida, porque a bênção está fora de ordem. Vim aqui pedir para Deus te abençoar é você buscar a bênção fora de ordem. E aí você vai sair daqui amaldiçoado, porque você vai sair devedor de uma virtude que foi entregue para você e você vai gastar isso fora do seu propósito. Porque ninguém aqui está tendo falta de bênção. O nosso problema é que nós estamos gastando fora de propósito a bênção que já houve para nós. Por isso você tem falta de tanta coisa. Porque você gastou a bênção no outro propósito. E agora você é devedor num lugar onde você era o credor. Se tinha crédito, agora você tem débito. Então aqui é para você recuperar o seu crédito.
e não para você emprestar ou pedir emprestado. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aqui ninguém faz favor, não, amado. Aqui todo mundo é favorável. Glória a Deus. Amém. Ninguém fez favor para o Rafael aqui hoje. A gente só revelou o tanto que nós somos o quê? Favoráveis. Você não faz um favor para o pobre como se estivesse dando uma coisa sua para ele. Você não está repartindo o que é seu. Você está fazendo a gestão consciente e saudável do recurso que foi colocado à sua responsabilidade. Só isso. Ninguém aqui é proprietário. É um fiel gestor para que a bênção seja na sua ordem para a vida. Por isso que é a navegação, por isso que o Evangelho de João inteiro é para falar da obra do Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus é filho do Espírito Santo. Você não vai encontrar nenhum outro evangelho que fala da obra do Espírito Santo como o Evangelho de João. Por isso que no Evangelho de João, Jesus lava os pés. Olha, por que Jesus está falando nos pés? Porque ele está sempre renovando a autoridade dos navegadores, dos que caminham. Aleluia, irmão. Jesus falou assim: quando você estiver cumprindo o propósito, a única coisa que você tem que limpar é o quê? Os pés, para você continuar navegando, caminhando, indo em direção ao seu propósito. Por isso que é só no Evangelho de João que Jesus é apresentado como o Salvador. Não, ele é apresentado como o caminho. Caminho para onde? Para aquilo que era o propósito original do Pai. De modo que Jesus é aquele que primeiro te leva à sua origem. Ele restaura a sua originalidade. Então Jesus não é o caminho que te leva ao Pai. Jesus é o caminho onde a gente vem ao Pai. Você nunca vai chegar. Quem prometeu você chegar em Deus foi o capeta. É o capeta que está fazendo você pensar que tudo que Deus te deu é para você chegar a Deus. Não, o que Deus te deu é para trazer a sua memória de onde você veio, quem você representa, para que você, como filho de Deus, reconciliado com a originalidade do seu propósito, possa navegar alcançando o seu destino. Porque se você não entender quem você é, de onde você veio, o seu destino vai ser destino, vai ser meta, vai ser ideal. E nada vai frustrar mais você do que você viver achando que é preciso e não alcançar o seu destino. Porque aí sua vida vai ser em vão. Porque você pegou tudo que Deus te deu, sua criatividade, sua energia, sua capacidade de trabalho, perseguindo uma coisa que já era sua, sendo que você estava aqui para cumprir um propósito e não para realizar uma tarefa que mantém você. Você não está aqui para se manter, você não está aqui para suprir sua própria necessidade, porque isso é dedicar a vida àquilo que não é o seu propósito. Você não está aqui para manter sua cisterna cheia, você está aqui para garantir que toda a água viva do poço que você é alcance seu destino. Por isso que Jesus vai lá num poço ressignificar a água. E aí, para ressignificar a água, ele tem que passar. Jesus está dizendo: eu tenho que passar, eu tenho que navegar, eu tenho que cumprir o caminho. Então, para ele, cada pessoa é uma estação no caminho. Não é uma expectativa. Você talvez está sendo infeliz no seu casamento porque você foi para sua esposa como quem vai a ela satisfazer a sua necessidade e não como quem passa por ela para ressignificar seu propósito. Vou falar devagarzinho. Não tem casamento que vai dar conta de satisfazer a sua necessidade se você foi ao casamento para comprar comida. Mas se você passar por ele como quem está indo em direção ao seu propósito, você vai ressignificando todo mundo. Aleluia. Porque em vez de você carregar suas carências na sua relação, você dá para todas as suas relações uma noção de propósito. Aí você não tem a mulher que você quer, você está ajudando ela a cumprir seu propósito. Você não vai ter o marido que você quer, mas você ajudar ele a encontrar o seu propósito. Você não vai ter o filho que você quer,
mas você vai ter todos os filhos cumprindo o seu propósito, porque você é um movimento, você não é uma carência, você não é uma atividade de quem está satisfazendo uma carência, você não é a atividade de quem está satisfazendo ou suprindo uma carência, você é um movimento de alguém que conhece o seu destino, a sua origem e o seu propósito. Então o seu movimento orienta todo mundo. Glória a Deus, amado. Mas se você for uma pessoa carente, sua atividade desorienta todo mundo. Então nós temos um punhado de gente aqui, hiperativa, que com a sua atividade e com a eficiência da sua atividade está confundindo todo mundo, porque está todo mundo, por conta da sua atividade bem feita, achando que o negócio é satisfazer a carência e não orientar os processos. Aleluia, irmão. Por isso que no Evangelho de João, o Espírito Santo é aquele que guia. Ninguém será guiado. Por isso que no Evangelho de João, o Espírito Santo é apresentado como o vento. O vento. Ninguém ouve, ninguém pode ser guiado. Então, todo aquele que é nascido do Espírito é ajudado pelo Espírito? Não. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado. Então, é o movimento, é o deslocamento. Por isso que Jesus, ao encontrar com a mulher samaritana, começa a ajudar a mulher samaritana a ressignificar a fonte, fazendo o quê? Oferecendo para ajudar. O que ela queria? Alguém que ajudasse ela a ter uma vida facilitada em tirar água, para que ela nem precisasse voltar lá mais. Jesus ajudou aquela mulher samaritana? Não, Jesus orientou aquela mulher, dizendo, sabe a água que você está tirando aí? Não é para você. Para mim. Me serve. Serve. E às vezes Jesus vai te pedir alguma coisa, não é porque ele está precisando. Ai, seja curado. Deus nunca te pediu nada porque estava precisando. Ele é só um pai te pedindo alguma coisa, segundo o que ele já te deu, só para você saber o que você carrega e não o que ele precisa. Porque se você pedir do seu filho alguma coisa só porque você precisa, é um patrão convocando um empregado. E Deus nunca pediu o seu serviço, porque nunca precisou dele. Deus nunca precisou do serviço de ninguém, porque ele não é um patrão contratando servo para resolver um problema ou uma necessidade. Ele é um pai levando você para um ambiente de trabalho, para você conhecer no trabalho a pessoa que você é, segundo o que ele já te deu. Então não ensine seu filho a trabalhar porque precisa. Porque senão você está formando o melhor dos escravos. Não pense que Deus precisa de alguma coisa de alguém aqui. E nem que você precisa fazer o que você está fazendo para sustentar sua família. Não, amado. Sua família precisa ver você trabalhar com o maior desempenho e dedicação, porque você encontrou o quê? O sentido no seu trabalho. O propósito daquilo que você foi capacitado para fazer. E você faz isso independente de salário ou não, independente de alguém estar precisando ou não. É assim que você é. É assim que você é. Você nunca faz a sua obrigação e nunca coloca preço de reconhecimento naquilo que você está fazendo. De modo que independente das pessoas estar reconhecendo ou não, ou precisando ou não, é isso que você entrega. Jesus começou essa conversa pedindo água, falando de comida, e saiu da conversa sem beber e sem comer. Sabe o que o Fernando Pessoa estava dizendo? O seguinte: cuidado na sua vida, porque você pode fazer da sua necessidade a sua vontade, em vez de fazer da sua vontade sua necessidade. Jesus diz o seguinte: sabe qual é a minha necessidade? Cumprir a vontade. No entanto, muita gente que eu conheço, eu pergunto: qual é a sua vontade? Satisfazer minha necessidade. Que a sua necessidade seja cumprir a vontade. Amém. Mas que você nunca faça da sua vontade satisfazer sua necessidade ou de quem quer que seja. Porque senão você é um escravo, não é um filho. E aí Jesus lá em João 4, na mesma conversa, os discípulos voltam. E aí o discípulo volta, presta atenção. Gente, presta atenção. Meus irmãos,
Gente que acha que Deus precisa da gente naquilo que a gente está fazendo, se torna gente amargurada, ressentida e desconfiada. O que aquela mulher está destilando para Jesus? Amargura, insatisfação e desconfiança. Por que você está conversando comigo se judeu não conversa com samaritano? Gente o quê? Desconfiada. Por que você não resolve logo o meu problema para eu não ter que voltar aqui? Está vendo? Gente que está buscando Jesus para ficar livre do quê? Do trabalho, e não para trabalhar melhor. Você acha que o Espírito Santo vem na sua vida para você trabalhar menos e mais fácil? Não. Jesus veio na sua vida através do Espírito Santo para você trabalhar mais e cada vez em coisas mais difíceis. Você acha que o Espírito Santo vem na sua vida para você terminar a sua vida fazendo bem feito o que você sabe fazer? Não. O Espírito Santo vem na sua vida para finalmente você cada dia mais fazer o que ainda não foi feito. E não para fazer bem feito o que você já fez. Para ter segurança de reconhecimento. Porque a vida é um caminho. E a fé é a certeza de coisas que ainda não se veem. É navegação. É deslocamento. Em direção a quem? Ao outro. De modo que a fé fez você matar um leão. O que vai vir amanhã? Um gato? Não, um urso. Respirou? Tá bom para você? Deu uma forguinha? O que vai vir agora? Um panda? Não, um gigante. E às vezes para enfrentar o gigante você vai ter que pegar a pedra lá do lado dele e ainda matar ele com a espada emprestada, porque nem espada você tinha para matar ele. Você só tinha o quê? Compromisso com a sua responsabilidade. Amém, irmãos? Amém. Conversa, pai. Libertação. E aí essa mulher começa a desfiar o rosário. Eu vou te falar um negócio. Quem está lá achando que é o serviço vai se dar mal no casamento. Porque não vai encontrar um casamento que vai te fazer o quê? Feliz. E vai te dar toda a água que você quer. Não vai encontrar uma vizinhança que se presta. Porque você vai ficar desconfiado se os vizinhos moram perto de você porque está precisando de alguma coisa ou não. Suas paredes vão ser dessa altura e com uns arames farpados. Você não sabe se aquilo é uma casa, uma fortaleza ou um presídio. Você não sabe quem está preso, os do lado de fora ou do lado de dentro. Eu passo umas casas e fico olhando assim e falo, rapaz, que presídio sofisticado. Porque os bandidos tudo sorto pro lado de fora e o dono do presídio preso pro lado de dentro. Amém, irmão? E aí, você vai ter dificuldade na sociedade, você vai ter dificuldade no seu ambiente de trabalho, porque você vai estar sempre reclamando uma condição melhor de trabalhar para você finalmente ter sossego. Você vai ter dificuldade nas suas relações pessoais e afetivas, e você vai ter dificuldade religiosa, porque não vai ter um lugar de culto que te satisfaça, e você vai ficar discutindo com os outros qual é o melhor lugar para adorar a Deus. Você acha que está pouco? Os discípulos acharam que a vida é o lugar que você vai para satisfazer a sua necessidade. Por isso que Jesus, passando por Samaria, está orientando todo mundo. E os discípulos foram à cidade comprar comida. Quando você faz daquilo que é o mais essencial da nossa vida, a principal das suas necessidades, você perdeu a direção. Porque agora você tem uma obsessão de ir ao lugar que vai satisfazer você. E quando você faz isso, você já vem de lá todo contaminado. Porque os discípulos já voltaram de lá desconfiados. Entendeu aí, mulher? Marido, quando você está fora do seu propósito, você fala assim, o que essa mulher está conversando com ele?
que ele está conversando com essa mulher? Aqueles dois ali estão conversando, será que eles estão falando de mim? Se Deus quiser, toda vez que você vê eu conversando aqui com o Cláudio, você pode ter certeza que nós estamos falando de você. Eu não quero conversar com o Cláudio se não for para falar de você. Amém? E por favor, se você não tiver assunto, se você não tiver assunto, vou te dar um assunto. A hora que você sentar com algum amigo seu, alguma pessoa, se você não tiver assunto, por favor, fala de mim. Fala de mim. E como é que a amizade de vocês pode reorientar minha vida naquilo que eu estou equivocado. Mas não fale de mim na forma como eu estou dificultando a sua vida. Fala de mim. Fala dos seus amigos. E encontre formas de reorientar a vida deles. Mas não encontre forma de dizer o quanto que a vida deles está tornando a sua vida infeliz. Fala de mim, irmão. Amém? Porque toda vez que eu estiver com um amigo, o que eu estou fazendo? Estou falando de você. Falando dos seus filhos. E buscando na minha amizade com as pessoas formas de reorientar a sua vida. E não de ficar livre de você. Amém, meus irmãos? Porque os discípulos foram na cidade resolver o problema de quem? E agora aquela mulher voltou para a cidade. Sabe o que é a nossa vida? É uma navegação, onde você passa por alguém para devolver ele para o seu propósito e não para resolver o problema dele. Jesus libertou aquela mulher de tentar resolver o problema dela, simplesmente porque ele devolveu para ela o sentido da sua vida. Jesus passou, os discípulos foram. Os discípulos não mudaram a vida de ninguém, porque eles foram lá resolver a necessidade de quem? Deles mesmos. Jesus passou, reorientou aquela mulher e reconciliou, fez ela voltar ao sentido da sua vida. Fala dos seus amigos. Toda vez que você estiver ocupado em quê? Em reconciliar eles com o seu propósito. Porque aí sua vida vai ser um rio, uma fonte. Amém? Vamos orar. Você quer falar, bem? Quer orar? Vem cá você orar, então. Trem lindo, gente. Essa mulher, tudo combinando. Trem. Você me ensinou a harmonizar. Eu estava ali sentada e você reafirmou uma coisa muito forte quanto à responsabilidade que nós temos que ter, né, com o nosso propósito. E eu pude ser lembrado ali para o meu amigo. Aquela mulher não tinha nenhuma falta de responsabilidade. Tanto é que a exclusão que ela teve que viver por escolhas erradas que ela fez, que no caso eram os maridos, levava ela, por conta daquela responsabilidade intensa, eu tenho que trazer água para minha casa, mas eu vou meio-dia porque eu não vou incomodar e nem vou ser julgada por ninguém. Mas eu queria orar por mim, porque eu entendi isso muito cedo na minha conversão. Toda a nossa crise existencial, é porque nós não conhecemos. Tanto é que Jesus disse: mulher, se tu conheces o que já tem, nós já temos. Mas o propósito maior na nossa vida é, consciente do que temos e somos, fluir. Amém? Quem está aqui e quer aceitar esse apelo de Jesus, de conhecer para fluir mais e mais? Levanta a sua mão, só para a gente entender. Olha que coisa rica, Cláudia.
Jesus, nessa manhã, nós te louvamos porque tua palavra viva e eficaz separa, corta das nossas vidas aquilo que está obstaculando o nosso fluir. Deus, como eu quero ser essa fonte em tudo, em todo tempo. Ajuda os meus irmãos e a mim, Senhor. Não permitir nenhuma pedra que entule a nossa vida para esse fluxo de água viva salte para as vidas. Eu quero declarar que a paz do Senhor Jesus esteja guardando a minha mente e o meu coração até a consumação de todas as coisas. Michele, vamos cantar só essa estrofe? Vamos, feche seus olhos. Vamos, só a estrofe mesmo. Declarando que nós já encontramos essas águas vivas. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Meus irmãos, família, povo de Deus de Goiânia, não vamos esquecer que nós, como povo de Deus, podemos declarar que Goiânia é a capital da família. Amém? E eu queria dizer uma coisa, falando que a gente é rio aqui. A gente é rio. Tudo que a gente falou aqui é para ser rio, para ser fluxo, para ser vento, para irrigar todos os lugares. Talvez você não está percebendo, mas Deus está escrevendo. Deus está escrevendo na nossa natureza. Que essa região nossa aqui está se tornando lugar de maior provisionamento em todas as formas de recursos para as mesas. Então aqui não é um lugar de empoderamento. Essa região do Brasil é um plano alto, um lugar alto, que pode descer até as partes mais baixas da terra. Hoje nós levantamos um recurso aqui de um rio. Não sei se você sabe, mas, Rafael, a norte dos Pirineus, que é onde a gente está aqui em Anápolis, Goiânia é vizinho do Serra dos Pirineus. E a norte dos Pirineus nós vamos alimentar a bacia amazônica. As águas a norte dos Pirineus vão cair no Araguaia, que vão cair no Tocantins e que vão encontrar com o Rio Amazonas lá na sua foz. Nós fazemos parte da bacia amazônica, a partir do norte dos Pirineus. A partir da nossa região aqui a sul, nós fazemos parte da bacia platina. As nossas águas vão irrigar os rios até Foz, lá do Iguaçu, até lá, até na Argentina, Buenos Aires, desculpa, não é Foz, até Buenos Aires. Nossas águas vão alcançar Buenos Aires. E de dentro, passando debaixo de onde você está sentado aqui agora, existe o maior rio de água subterrânea do planeta, o Aquífero Guarani. O São Francisco também? Está vendo? Uma parte de cristalina vai para o São Francisco. Tanto é que lá o Couto Magalhães entendeu que isso aqui era norte, sul, leste, oeste. Então, em nome de Jesus, é Jesus chegando na fonte, para uma mulher cansada de trabalhar, esgotada, dizendo: deixa eu te ajudar. Nunca foi para encher sua garrafa, mas foi para que nunca faltasse nada no cumprimento do seu
propósito. Glória a Deus, amados. Passam por aqui as representações de algumas coisas que a gente nem imagina. Muitas vezes já passou dentro desse salão aqui aquilo que representa o maior fornecimento de grãos do Brasil hoje: soja, milho, trigo. Passa por esse salão aqui e está sendo iluminado, representando os maiores produtores de proteína do planeta. Está aqui. Na área da construção, da saúde. Passa por Goiânia. Goiânia é um dos polos de saúde do quê? Não é não, Lúcio? Hã? É um dos principais polos de saúde do Brasil. Para restaurar o quê? A visão, o movimento. É aqui em Goiânia que cegos estão sendo curados, paralíticos vão andar, surdos vão ouvir, mudos vão falar. Isso não era um milagre para devolver movimento, era para devolver relação, porque um paralítico não podia trabalhar, um surdo e mudo não podia se comunicar, um cego não podia conhecer sua direção, e um leproso, por mais que ele fosse um general da guerra, voltando das suas conquistas, ele não podia abraçar sua mulher nem beijar sua filha. Você entendeu o que Deus está fazendo aqui? Não é capacitar você, é devolver você ao seu propósito, a família, os amigos, os irmãos. Você viveu isso de forma íntima. Você sabe o que é já ter sido o maior dos maiores e quase ter perdido o quê? O propósito da vida. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. É uma reconciliação com a gente mesmo, com aquilo que a gente foi feito para ser. Em favor de quem? Do outro. E às vezes esse outro está perdido na relação mais próxima da gente. Porque por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da prisão da sua parentela, para você entender família. E o que eram samaritanos e judeus? Parentes que não se tratavam como família. E o que a gente tem mais aqui na nossa região? O que a prosperidade dessa região está produzindo? Em vez de produzir transformação, está produzindo o quê? Fala para mim, irmão. Inimizade entre parentes. Contenda, demanda, disputa de herança. Ou não? Ou não? Irmãos que se tornaram inimigos. A prosperidade está fazendo com que irmãos sejam inimigos. E não a família que pode abençoar o quê? A terra toda. Então não peça para Deus resolver o seu problema, arrumando uma coisa melhor para você fazer. Peça para Deus levantar você hoje para ser o reconciliador de seus irmãos. Porque quando Jesus quis falar de uma coisa dessignificada no templo, ele usou de novo o quê? Um samaritano. Quem tem maior amor do que esse? O levita? O pregador? Ou um parente que virou inimigo? Que resolve tratar alguém que já nem parece mais coisa alguma. Ele está tão desfigurado que não dá para você saber quem ele é. Ele está tão humilhado na condição humana dele que ninguém dá para saber de quem que ele é parente. Mas alguém resolve tratar ele como irmão. Desviar seu caminho, mudar sua agenda, tratar suas prioridades, navegar.
Jesus falou: sabe quem ama mais do que qualquer um outro? Aquele que é capaz de mudar o curso da sua navegação, mas não manter o curso que salva a sua própria vida, porque navegar para salvar o irmão é preciso, mas viver em função de manter meu próprio rumo não é preciso. Então não navegue como quem está mantendo o próprio rumo, mas navegue como quem está cumprindo o propósito. Glória a Deus, amados. Aleluia. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito nos acompanhe de forma especial nessa semana.